Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como estão indo vocês aí com essa quarentena, passando os dias em casa? Que a gente venha aproveitar esses dias para estar refletindo assim mais sobre a importância do Senhor Jesus nas nossas vidas, estar mais ligada com o mundo espiritual e ver que a qualquer momento o Senhor vai rasgar os céus para buscar a sua igreja. Amém? O Senhor Jesus, ele está voltando. Ele não demora. Hoje nós vamos estar meditando em duas passagens e eu acredito que Deus vai falar muito comigo e com você também, tá bom? Bom, a nossa meditação de hoje começa aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Eu vou estar fazendo a leitura, a versão aqui que eu vou estar lendo é a linguagem de hoje, né? Mas a maioria das pessoas já está mais acostumada com a versão, né, Almeida, revisada, corrigida, mas eu vou estar lendo hoje, na linguagem de hoje. Amém? Então vamos lá. Bom, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 1, aqui na minha linguagem ele está dizendo assim: Timóteo acompanha Paulo e Silas. Nesse capítulo, a passagem mais conhecida, né, começa a partir do versículo 25, que fala sobre Paulo e Silas na prisão. Nós também vamos falar sobre esse pedaço. Mas até chegar aí, tem muitas coisas que eu creio que o Senhor quer falar comigo e com você. E a gente não pode deixar nada escapar, né? Vamos ver o que o Senhor quer falar através desse capítulo. Essa é a segunda viagem do apóstolo Paulo. E o capítulo, ele começa assim: Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônia falavam bem de Timóteo. Eu já vou parar aqui e vamos começar a meditar sobre esse pequeno versículo. Aqui está dizendo que Timóteo era um cristão e os moradores dali sabiam que ele era um cristão e a mãe dele também, uma serva do Senhor. Que exemplo você tem dado? Você tem feito como Timóteo, que é um cristão, uma cristã, e as pessoas sabem quem você é? A palavra diz que o nosso testemunho, ele vale muito. E aqui no decorrer desse capítulo, nós vamos ver muitas dessas coisas, muitas lições que o Senhor quer passar para nós, falando aqui neste capítulo, né? Eu entendo assim que a Bíblia, ela é um tesouro. E muitas vezes nós passamos várias vezes por aquela passagem e aquela revelação está fechada. Mas, quando assim é da vontade de Deus, o Espírito Santo abre a porta da revelação. Nós começamos a compreender coisas, a descobrir tesouros inestimáveis, que nós passamos várias vezes por aquela passagem e não percebemos nada, né? Eu acredito que muitas vezes você já leu sobre o Atos dos Apóstolos, mas esse capítulo 16, mas sempre focado mais a partir desse versículo 25, né, que fala Paulo e Silas ali naquela prisão. Mas eu creio aqui, se nada passa despercebido, nada está ali à toa. Se a palavra diz que nós não podemos tirar um tio nem uma vírgula, então o capítulo ele quer falar muito, né, para cada um de nós. Um ponto, muitas vezes ele quer falar muito, é um ponto final, é um ponto de segmento, não é? Ele pode nos falar muito, tanto na parte de interpretação de texto, né, português mesmo, e o mais importante
É a revelação espiritual, o que o Senhor quer falar através das nossas vidas com aquela passagem. Então, comece a refletir qual está sendo o testemunho que você está dando. Como é que as pessoas reconhecem a sua vizinhança, as pessoas do seu bairro, da sua rua, podem estar como elas te conhecem. Isso vale muito. O nome do Senhor, ele tem que ser glorificado através das nossas vidas. A palavra diz que nós somos de barro e carregamos em nós o tesouro inestimável dentro de nós. O ouro está em nós, está dentro de nós. É a palavra de Deus, é a presença de Deus. Não queira ser somente usado pelo Senhor só por um momento. Queira ser morada e habitação no Senhor. Deixe Ele habitar na sua vida, deixe Ele fazer morada em sua vida. E para Ele fazer morada, nós precisamos santificar as nossas vidas, porque a palavra do Senhor também nos diz que o Senhor não habita em templo sujo, né? Se Ele é santo, nós também precisamos santificar as nossas vidas para que a gente venha a ser habitação do Senhor. Amém? Bom, seguindo aqui o nosso raciocínio, no versículo 3, está nos falando assim: Paulo quis levá-lo consigo, e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Eu acredito assim: se Paulo quis levá-lo, fez questão da companhia de Timóteo, é porque ele era uma pessoa agradável, né? Nossa bispa, ela sempre fala que nós não somos perfeitos, e a palavra ela é bem clara em nos dizer que bom é o Senhor, né? Ela sempre fala que nós somos pessoas agradáveis. E mais uma lição que a gente pode tirar aqui é que Timóteo, ele era um cristão agradável, tanto que Paulo fez questão de levá-lo consigo, né? Eu acredito assim, Timóteo deveria ser um homem, realmente um servo do Senhor, já que todos conheciam, reconheciam que Timóteo era um cristão, e aqui mais, né, Timóteo estava seguindo ali com Paulo, ele era uma pessoa agradável. Bom, seguindo aqui o nosso raciocínio, no versículo 3 está nos dizendo assim: Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era cristão. Mas esse trechinho aqui, né, está querendo nos falar. Se Paulo quis levá-lo, quis levar a Timóteo, é porque Timóteo era um homem agradável. Como é você? Você é uma pessoa agradável, uma pessoa muito séria, uma pessoa brincalhona demais, faz brincadeiras de duplo sentido? Será que os seus irmãos, ou então a pessoa que chega na sua cidade, faz questão de tê-la em sua companhia? Reflita nisso também. E como o Senhor lhe tinha feito uma aliança, né, com o seu povo, Timóteo ele foi circuncidado para seguir ali, junto com Paulo, fazendo aquela obra. Versículo 4. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essa decisão. Vocês têm obedecido o que a sua liderança ela tem orientado a vocês? Reflitam nisso também.
Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Eu creio que isso era a consequência da obediência daqueles irmãos ali naquele local, né? No versículo 6. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região de Frígia, Galácia, que eu compreendi aqui nesse versículo 6. Aqui está dizendo bem claro que o Espírito Santo não deixou que eles anunciassem a palavra naquela província da Ásia. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai fazer alguma coisa e até para anunciar a palavra do Senhor precisa realmente vir da direção de Deus. Não se fala, não se deixa bem claro aqui o motivo porque o Espírito Santo não permitiu que a palavra fosse anunciada ali, naquele momento. Mas eles seguiram em frente, né? Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Deus não deixou. Mais uma vez, eles não foram permitidos entrarem naquela província. Não se sabe o porquê. Mas o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que tudo tem um tempo determinado, né? Eclesiastes 3. Eu acredito que não foi o tempo determinado que eles passassem por aquela província, mesmo que fosse para anunciar a palavra do Senhor. Então, na minha e na sua vida, tudo tem um tempo determinado. E a palavra também nos diz que tem muitas coisas que a gente não compreende agora, mas vai compreender depois. E talvez se assim for da permissão de Deus, Paulo ele compreenda depois, porque o Espírito Santo não deixou que eles anunciassem a palavra de Deus naquelas duas províncias. Mas eles seguiram em frente. Creio que o apóstolo Paulo ele estava ligado em espírito, né? Porque senão ele não daria importância à orientação do Espírito e não ia dar muita importância a dizer, é para anunciar a palavra do Senhor, eu vou entrar nessas províncias. Mas não foi da permissão que eles entrassem ali, eles seguiram em frente, né? Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem na província da Macedônia que estava em pé e lhe dizia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Paulo adormeceu, teve uma visão e ele seguiu, porque o chamado, a orientação era para a Macedônia. Mais uma vez mostra aqui que eles estavam ligados em espírito com o Senhor. No versículo 11, nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samocrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neópolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província de Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. Assim, se todos os milagres que o Senhor fez fossem registrados na Bíblia, a Bíblia não daria para colocar tudo. Se tudo fosse registrado aqui, os milagres que Deus usou, ou todos os detalhes da viagem de Paulo, não teria a Bíblia que desse para colocar tanta coisa, né? Mas aqui a palavra está nos dizendo que eles passaram vários dias ali. No versículo 13, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas ali. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Deus dizia.
Glórias a Deus. Aquela mulher, a Lídia, ela era uma pessoa simples, uma vendedora de púrpura, que morava naquela cidade de Tiatira, mas ela também era uma adoradora. Eu acredito que por isso o Senhor abriu a mente, abriu a porta da revelação para Lídia, para que ela pudesse compreender o que é que Paulo estava falando. A gente olhando a nossa Bíblia, em várias passagens, o Senhor Jesus, ele fala por parábolas. E depois os seus apóstolos perguntam por que ele estava falando daquela maneira, por que ele estava falando por parábolas. E porque a palavra não era para todos ali, nem todos estavam entendendo. Mas Deus abriu a mente daquela mulher, a Lídia, aquela adoradora, aquela serva do Senhor, para que ela viesse compreender tudo o que Paulo estava falando. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Como você tem agido com as pessoas? Você tem sido uma pessoa hospitaleira? Ou você não quer que ninguém vá lá? Até de se compreender que no tempo que nós estamos agora é meio complicado, né? A gente assim convidar as pessoas para ir na nossa casa. Esses dias não dá. Mas aquela mulher, ela convidou eles. E a palavra também nos diz aqui no versículo 15 que ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Então, para Deus abrir a porta da revelação para alguém, ele faz como ele quer. Aquela mulher não era batizada ainda, ela era uma adoradora e Deus abriu a mente dela para que ela viesse compreender. Glórias a Deus. Eu acredito que ela estava, mesmo não sendo uma mulher batizada, mas sendo uma adoradora, ela estava ligada no Senhor. Como ela conseguia, como ela podia, porque as coisas de antes eram bem mais difíceis, né, do que agora. Hoje nós temos a nossa Bíblia à disposição, temos Bíblia em várias versões, temos Bíblia no celular, Bíblia no computador, e naquele tempo não era assim, né? Mas vamos seguir os exemplos dessas pessoas aqui até então. Amém? Meu querido e querida irmã. No versículo 16, certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, eles não sabiam se tinha ou não um lugar de adoração, mas creio que eles fizeram daquele espaço, daquele ambiente ali que aquelas mulheres estavam, um lugar de oração, né? À beira do rio. Eles estavam ali naquele lugar de oração. Veio ao encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. O que aquela moça estava falando era verdade, mas Paulo, ele estava ligado em espírito. Ele estava ligado. Como é que está o discernimento espiritual na sua vida? Você tem pedido isso a Deus? Porque é um dos dons, não é? Se você não tem feito isso, peça ao Espírito Santo que abra a porta da revelação para você, que ele te dê o discernimento espiritual para que você venha compreender as coisas. E Paulo, ali mesmo, aquela mulher falando a verdade,
ele estava ligado, né? E acredito que o inimigo ele não gosta de oração. E aquelas pessoas estavam ali, orando, ali à beira do rio. Aquela moça estava ali adivinhando o futuro e os donos estavam tendo muito lucro com ela. Versículo 18. Ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito, o espírito aqui com letra minúscula, o espírito de adivinhação que estava na vida daquela moça, não é? Tanto que ele estava ligado, ele tinha discernimento, que ele virou e ordenou o espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. Ele não fez entrevista, ele não teve muita conversa, ele simplesmente usou a autoridade que Deus deu a ele, não é? E ordenou que aquele espírito saísse dela. Ele não teve muita conversa, não é? E no mesmo instante o espírito saiu. Outra lição que nós tiramos aqui, Paulo estava com as brechas fechadas, não é? Porque se ele estivesse com as brechas abertas, se ele estivesse ali dando legalidade, o maligno não ia sair assim tão facilmente. Poderia até fazer chacota da cara de Paulo. Mas não, ele usou autoridade, usou o nome do Senhor Jesus e aquele espírito maligno saiu no mesmo instante. Versículo 19. Quando os donos da moça viram que não iam mais poder ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aleluia. 22. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Será que você aceitaria estar em viagem missionária? Viagem missionária, né? Que essa é a segunda viagem de Paulo. Acontecesse isso com você, qual seria a sua reação? Quantas vezes nós passamos por situações parecidas? Quantas vezes nós somos caluniados? Quantas vezes mentem com o nosso nome? Querem defamar? Aleluias. E qual é a nossa reação? Eles foram envergonhados no meio daquela multidão. 23. Depois que bateram muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. 24. Depois de receber as ordens, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre os dois blocos de madeira. O carcereiro, ali ele seguiu a orientação das autoridades, né? E levou eles para a parte mais escondida da prisão e prendeu eles lá. Imagine depois deles serem surrados, arrancaram as roupas deles serem surrados, com certeza eles estavam ali machucados, muito machucados, que eles apanharam bastante, ainda ficaram presos ali. Mas eles não esperavam aquela multidão, aquelas autoridades usadas pelo inimigo, não esperavam que Paulo e Silas tivessem aquela reação. E eu acredito que é nesse versículo que nós lemos mais, que nós conhecemos mais essa passagem de Atos, capítulo 16. No versículo 25 fala assim:
Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aleluias! Glórias a Deus! Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele habita em meio aos louvores. Aleluias! Glórias a Deus! Qual seria a sua reação se você estivesse no lugar de Paulo e Silas? À meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Difícil a gente adorar. Eu não posso ser hipócrita e dizer que é fácil. Não é fácil. Não é fácil muitas vezes a gente adorar e orar ao Senhor quando está tudo difícil, quando somos injustiçados, como estamos passando pelo deserto, pelo momento difícil. Mas Paulo e Silas deixou o exemplo para cada um de nós. Esse momento que você está atravessando agora, como está sendo a sua reação? Você está fazendo como Paulo e Silas, orando e cantando hinos a Deus? Ou você está, tudo bem, nós não podemos, eu acredito assim, os extremos, né? Nem a gente pode ser desleixado, nem a gente também vai ficar naquela situação de paranoia, né? Nós temos que ser cuidadosos e vigilantes. Esta é a minha opinião. Mas Paulo e Silas, naquele momento difícil, eles oraram e adoraram ao Senhor. Eu sei que muitas vezes no momento difícil, nós podemos até questionar com Deus, o que é que eu vou orar? Quando a gente não está entendendo, o que é que a gente vai falar? O que é que eu vou cantar? É difícil o sacrifício de louvor no momento da dor, no momento do deserto, no momento da prova. Mas acredito eu que de acordo como eles reagiram, orando e cantando, o Senhor veio com aquele reboliço, com aquele terremoto e abriram-se as portas e eles foram livres, eles ficaram livres ali. Glórias a Deus. Que o Senhor nos dê força para os momentos difíceis, os momentos das nossas dúvidas. A gente venha, mesmo assim, nesses momentos difíceis, adorar e orar ao Senhor. Se você não conseguir orar, peça ao Espírito Santo que interceda, porque Ele está à nossa disposição, Ele está ali pronto para nos ajudar e interceder com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não sabemos o que falar, não sabemos o que pedir, porque a palavra nos diz que não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, que intercede por gemidos inexprimíveis, Ele intercede pela minha e pela sua vida. Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Se você não conseguir, peça ao Espírito Santo que Ele te ajuda. E muitas vezes quando você olhar, você perceber, você já está cantando um louvor que você nunca ouviu, ou você não ouve há muito tempo. Muitas vezes Deus pode aproveitar aquele louvor para falar com você, para te dar uma resposta. Então fique ligado, fique ligada, fique ligado no mundo espiritual, fique ligado em espírito. Porque Deus ele fala de várias maneiras, ele fala no terremoto, ele fala no vento, ele fala no fogo, ele fala na brisa, ele fala como ele quer, ele faz como ele quer, porque ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, ele faz todas as coisas. Para ele não há um impossível. Agora só uma advertênciazinha. Quando você for louvar, muitas vezes, veja direitinho o que você está cantando,
E muitas vezes a gente vai pelo modismo, aquela música que está tocando ali. Mas será que se você passar por aquela situação, você vai glorificar? Será? Qual vai ser a sua reação? Então também não seja hipócrita de cantar algo que você não vai suportar, porque muitas vezes nós somos testados no que pregamos, no que louvamos, no que falamos. Então esteja sempre ligado e seja sempre sincero com o Senhor Jesus. Seja sempre sincero, sincera com o Pai, porque Ele sabe exatamente. Não vá fazendo as coisas de qualquer maneira, não. Tá bom? É só uma sugestão, tá? No 27, aí quando o carcereiro viu aquela situação, que os portões das cadeias estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, então depressa na cela, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Outra lição que eu tiro aqui é quando o carcereiro perguntou aquilo, ele poderia se vingar e dizer: esse carcereiro prendeu a gente aqui no fundo da prisão, ainda prendeu a gente, além de estar na cela, ainda prendeu ele com cadeias. Vou deixar esse carcereiro morrer. Mas Paulo e Silas não. Ele gritou bem alto: Não faça isso. E foi que eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Você também crê assim? Se a palavra do Senhor diz que creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa, creia também. Creia, use a sua fé. É porque muitas vezes nós olhamos as circunstâncias com os olhos carnais e vimos que nada mudou. Muitas vezes vemos que a nossa família não está ainda na presença do Senhor. Muitas vezes o inimigo usa a nossa própria família para falar coisas que vai nos machucar e nós sabemos também, o inimigo sabe que a palavra machuca, como está lá em Provérbio, diz que a palavra dura, ela incita a ira. Mas creia que o Senhor também vai salvar a sua família. Então não pare de orar, não pare de buscar pela sua família. O Senhor quer salvar você e sua família e quer que você salve outras vidas também. Ajude a proclamar o nome do Senhor. Faça o ID e ganhe outras almas também. Ganhe outros para a presença do Senhor. Amém? Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Glórias a Deus. O carcereiro também aqui os ajudou e a família do carcereiro foram batizados naquela mesma noite. Aleluia. Glórias a Deus. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quando foi logo de manhã, né, as autoridades ficaram sabendo daquilo, e o carcereiro aqui. Em seguida, quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esse homem. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandou soltá-lo, podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, somos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia, agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui
para nos salvar. Paulo também não levou desaforo para casa. Já que nós somos humilhados, somos surrados em público, também que eles venham aqui e que todos vejam também que a gente não está fugindo, que a gente está saindo aqui livres, não fugindo, mas sendo libertos pelas próprias autoridades romanas que prenderam. Paulo não levou desaforo para casa. Aleluias, glórias a Deus. No 40. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Aleluias. Eu creio que se você ler um pouco mais, meditar um pouco mais, o Senhor com certeza Ele vai abrir outras portas, outras revelações e passar e responder as várias perguntas que muitas vezes nós fazemos. E a cada momento, cada resposta sim, tem o seu momento. Se os irmãos meditarem mais um pouco aqui, o Senhor tem muito mais para falar com vocês. Amém? E muitas vezes, várias perguntas, questionamentos, o Senhor pode responder a você através dessa passagem. Bom, a outra passagem que eu vou deixar de meditação é Josué capítulo 7. E eu vou estar lendo aqui o versículo 1 rapidinho. Como são 26 versículos, depois vocês podem ler com calma. O Espírito Santo vai estar revelando para vocês muitas coisas, eu tenho certeza. Versículo 1 diz assim: Josué capítulo 7, versículo 1. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmim, descendente de Zebedi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Versículo 4, que diz assim: Assim foram mais ou menos 3.000. Porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Então o povo de Israel perdeu por causa da desobediência de Acã. Todo aquele povo foi penalizado. E Deus ainda foi misericordioso, né? Que permitiu que só 36 forem mortos. Mas eles pagaram o preço por causa da desobediência de um homem. E então Josué não sabia disso, não estava entendendo, então ele foi orar e o Senhor deu toda uma estratégia para Josué, como ele deveria fazer e descobrir quem foi que estava desobedecendo. Não é? Isso é até o versículo 13. Então aqui no versículo 19, quando Acã foi descoberto, Josué falou: Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez, não procure esconder nada. Acã respondeu: Sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca. A prata está por baixo. Quer dizer, aquele homem, Acã, ele criou a ganância e aí ele desobedeceu a Deus, pegou algumas coisas e aquele povo foi penalizado, né? É o preço da desobediência.
E então a consequência é que Acã, toda a sua família e tudo que pertencia a ele foi destruído, né? Acã e a família dele foi apedrejado e tudo que era dele foi tudo queimado, né? Aqui no versículo 25, e disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou no ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Esses versículos são os versículos 24 a 26. O preço da desobediência de Acã, este foi o resultado. Então, o que ele fez ali escondido foi revelado diante todo o povo, né? Como na passagem também de Davi, o que Davi fez escondido com Betseba, o filho dele fez no terraço da casa com as concubinas de Davi, para que todos vissem. Muitas vezes a pessoa faz uma coisa, esconde embaixo do tapete, pensando que Deus não está vendo, mas a palavra diz que o Senhor tem olhos como chamas de fogo. E foi revelado, como também diz a palavra, não esteja nada que esteja oculto que o Senhor não venha a revelar, né? Então aquilo que Acã fez, que estava às escondidas, ele mesmo teve de confessar e ele foi penalizado com aquilo. Que você venha tomar como lição e ver em que você pode se encaixar. Qual a fatia do bolo para você? E tentar se consertar. Fazer ali como o rei Ezequias, que o profeta Isaías foi lá e falou com ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então o rei Ezequias virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. E o Senhor viu a sinceridade ali do rei e pediu que o profeta, que Isaías voltasse e falasse com ele, que estava acrescentando 15 anos de vida. Então, põe a tua casa em ordem. Veja o que precisa ser revisto na sua vida e veja quanto tempo, porque Jesus está voltando. Amém? E assim eu agradeço também a essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.